Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar da importância da vitamina B9, ácido fólico, e da vitamina B12 no tratamento da depressão. Então vamos lá. Relação da depressão com a falta de folato e vitamina B12. Vamos entender o mecanismo que ocorre na falta dessas duas importantes vitaminas no nosso organismo. Folato. O ácido fólico é a vitamina B9. Ela é uma vitamina do complexo B. Juntamente com a vitamina B12, é necessário para a formação dos glóbulos vermelhos normais e para a síntese do DNA, que é o nosso material genético que está lá dentro da célula, dentro do núcleo da nossa célula e que comanda todo aí o funcionamento celular. A forma ativa da vitamina B9, o L-metilfolato, é mais biodisponível para suplementação. É o que eu prescrevo para os meus pacientes. Quais são as funções do ácido fólico? Ele está envolvido na saúde do cérebro, na prevenção de doenças cardiovasculares, no sistema nervoso do feto, na formação, então importantíssimo aí para a suplementação das mulheres para gestantes, para formar o sistema nervoso central do bebezinho que vai nascer. Prevenção de anemia, fortalece o sistema imune e é um preventivo contra o câncer. A importância da vitamina B9, que é o ácido fólico, ou L-metilfolato na forma ativa, e a vitamina B12. Como eu já mostrei em vídeos anteriores, se você está começando por esse vídeo, eu peço que volte ao vídeo número 1 da depressão para entender todo o mecanismo da produção da serotonina, que é também o tema em questão. Para a produção da serotonina, que é o neurotransmissor aí envolvido na nossa questão emocional e no nosso humor, nós precisamos de um aminoácido que se chama triptofano. Só que um detalhe bem importante, não adianta só termos o substrato, que é o triptofano, e não termos as vitaminas e minerais relacionadas na linha de produção desse importante neurotransmissor. Então, visualize aqui, comigo a importância que tem o ácido fólico, a vitamina B6, a vitamina B12, o zinco e o magnésio, que serão abordados em outros vídeos. Sem a vitamina B9 e sem a vitamina B12, nós não teremos uma produção adequada de serotonina. E em contrapartida, também podemos não ter uma boa produção de melatonina, que é um hormônio envolvido em várias questões, mas a questão aí bem importante é o sono. Sem melatonina a gente não tem um sono de qualidade. Então, olha a importância que tem essas vitaminas, vitamina B9 e vitamina B12, na síntese de serotonina e na síntese de metionina. A medicina, isso é retirado de livro de medicina, que eu estudei em livro de medicina. A medicina, ela não coloca o peso necessário nas vitaminas e nos minerais pelo seguinte: a indústria farmacêutica ela não pode patentear moléculas que existem na natureza. Ela só pode patentear moléculas que não existem na natureza. Portanto, se não existe na natureza, eles precisam sintetizar essas moléculas. À medida que a indústria farmacêutica sintetiza uma molécula artificial, ela ganha patente em cima daquela molécula e ela pode explorar até 17 anos sem concorrência de ninguém aquela molécula. Então, não é interessante para a indústria farmacêutica divulgar a importância de vitaminas e minerais, porque são substâncias não patenteáveis. Portanto, não geram dividendos e não melhoram as ações da indústria farmacêutica. Por isso que elas não divulgam. À medida que
for possível no futuro, se a legislação mudar e eles aceitarem a patente de uma molécula natural, pode ser que elas se interessem em divulgar o que eu estou falando aqui. Diferentemente do que acontece hoje. Então eles vão divulgar molécula química que ele vai explorar aí por 17 anos sozinho e vai ganhar o seu dinheiro por ter desenvolvido essa molécula artificial. Então olha a importância da vitamina B9, da vitamina B6, da vitamina B12 na síntese de serotonina e melatonina. Então essas vitaminas B9 e B12 elas são cofatores essenciais para a síntese ou produção da serotonina e da noradrenalina, que é outro neurotransmissor muito importante aí para o nosso sistema nervoso central. Baixos níveis dessas vitaminas estão associados ao aumento do risco de depressão, principalmente em idosos. Olha a importância dessas vitaminas. Em estados depressivos mais graves e de longa duração, nós também vemos no dia a dia a baixa da vitamina B9 e a baixa da vitamina B12 nesses pacientes. Estudos comprovam que a carência da vitamina B9, aí, o ácido fólico ou L-metilfolato, a forma ativa, em depressivos, diminui a eficácia dos antidepressivos como a fluoxetina e torna mais fácil a recaída. Olha que informação importante. A vitamina B9 ela ajuda o antidepressivo convencional a ter um efeito benéfico, um excelente efeito, e ele também previne que o paciente tenha recaída da depressão. Agora eu vou falar, pode ser que você nunca tenha ouvido falar essa palavra, homocisteína. Eu vou explicar o que é e quais as consequências do aumento dessa homocisteína no organismo humano, principalmente no corpo de pacientes com depressão. Essa homocisteína ela é um aminoácido tóxico quando estiver em níveis aumentados. E ela é derivada da metionina, que é uma outra substância presente em carnes, em laticínios, em ovos e em peixes. Quando a homocisteína apresenta altos níveis, ela está associada à depressão, doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, doença vascular periférica, Alzheimer, Parkinson, déficit cognitivo. A pessoa não compreende mais as coisas também, quando ela vai expressar, ela não consegue expressar adequadamente os seus pensamentos, ela começa a ter perda de memória e tudo isso aí. Um estudo que foi feito pelo Tuominen em 2004, ele pesquisou em 924 pessoas e ele observou um aumento de 200% a mais no risco da pessoa desenvolver depressão quando ele encontrou no sangue dessas pessoas, dessas 924 pessoas, 20% a mais da homocisteína. Então, quando ele encontrou 20% a mais de homocisteína no sangue dessas 924 pessoas, elas aumentaram em 200% a chance de desenvolver depressão. Agora, quais são os danos da homocisteína dentro do organismo humano? O que ela faz? Nos vasos sanguíneos, se nós cortarmos um vaso sanguíneo, a parte de dentro do vaso sanguíneo, que é onde está em contato com o sangue,
ele começa a lesar a parede interna desse vaso, causa um processo inflamatório no endotélio, nas células endoteliais. Essas células mandam informações para o sistema nervoso central e, além dele, também inflamar os vasos cerebrais, o que contribui muito com a depressão, com a ansiedade, com as doenças neurodegenerativas. Então, aqui embaixo tem um mecanismo, a metionina, quando tem B12 e B9, é uma rota metabólica segura. Quando não tem, ela transforma a metionina em homocisteína, que vai causar as lesões aí no coração, nas artérias, no fígado, no cérebro, nos nervos e nas articulações. Então, olha que terrível os efeitos da alta da homocisteína no organismo de qualquer pessoa e principalmente no organismo de uma pessoa que já tem depressão. Vamos entender agora quais são os exames laboratoriais necessários para que visualizemos as taxas da vitamina B9, da vitamina B12 e da homocisteína, se elas estão dentro de um padrão de segurança ou se estão em deficiência, no caso de vitamina B9 e B12, ou se estão aí em excesso, no caso da homocisteína. A homocisteína, como é uma substância que, se ela estiver aumentada no organismo, ela é uma substância ruim, o parâmetro normal é de 5 a 15 milimols por litro. Nós sabemos hoje que uma taxa de até 9 seria excelente. Acima de 9 já começa a causar algum nível de lesão. Então, até 9 milimols por litro de homocisteína. Acima disso já começa a ocorrer lesão e se tiver essa taxa bem aumentada, o risco é muito maior. Agora, substâncias boas, benéficas para o nosso organismo. A vitamina B9, que é o L-metilfolato, e a vitamina B12, que é a L-metilcobalamina na forma ativa. Um exame muito importante é a taxa da vitamina B9 nos nossos eritrócitos, que são as nossas células vermelhas. A concentração de vitamina B9 no plasma, no sangue, ela não nos dá as devidas informações necessárias. O melhor parâmetro é a taxa dessa vitamina nas nossas células vermelhas, porque daí a gente também está tendo uma possibilidade de entender o quanto está sendo absorvida dessa vitamina realmente. A taxa da vitamina B9, então, nos eritrócitos, que são células vermelhas, vai de 200 a 300 microgramas por litro. A vitamina B12, através da eletroquimioluminescência, ela varia de 211 a 946. Qual que é uma taxa ideal? 700. Porque se você estiver muito próximo do 211 também, isso aqui é o mínimo do mínimo. Tá? Então, como é uma substância muito boa, nós temos que apresentar uma taxa mais próxima do total. Então, de 700 para cima seria o ideal para termos aí um bom metabolismo e uma boa síntese, ajudar na síntese lá da serotonina. Vamos entender uma coisa, se a homocisteína estiver alta e a B9 e B12 estiver baixa, necessitamos urgentemente de suplementação dessas vitaminas. Porque a homocisteína alta vai lesar as estruturas, principalmente estruturas cerebrais, piorando o quadro depressivo, e a carência dessas vitaminas não vão ajudar o organismo a produzir o neurotransmissor tão importante que é a serotonina. E aqui um detalhe bem importante para os pacientes e também para os profissionais da área da saúde. O VCM, quando estiver alto, ele é indicativo que a vitamina B9 e a vitamina B12 estão baixas, portanto, elas deixam as hemácias maiores do que, as células vermelhas maiores do que o normal,
que eu vou mostrar nesse hemograma do próximo slide. Então aqui nós temos um hemograma completo. O hemograma ele tem 3 partes. A primeira parte chama eritrograma. O que é o eritrograma? Ele vai contar quantas hemácias, quantas células vermelhas nós temos. Ele vai nos dar um parâmetro de quanta hemoglobina, que é o pigmento vermelho dentro da hemácia, nós temos. Ele vai nos dar o parâmetro aqui que é bem importante no caso da vitamina B9 e B12, que é o VCM. O VCM é volume corpuscular médio. O que isso quer dizer? É o tamanho médio de cada hemácia, cada célula vermelha. Se ela tiver muita variação de tamanho, ou se ela tiver com um tamanho maior do que o normal, isso é um indicativo da carência da vitamina B9 e da vitamina B12. Então, os profissionais da área de saúde vejam, olhem atentamente sempre para o VCM também, além dos outros parâmetros. No caso desse paciente, ele estava com 93,13 de tamanho, de volume corpuscular médio. O valor convencional é de 82 a 92. Nós sabemos que aí 85 é o ideal, porque se passar muito de 85, isso aqui quer dizer que a hemácia está muito grande e que ela está carente de vitamina B9 e B12, como a gente vê aqui, ó. No meio seria o normal, o sinal de menos é deficiência e o sinal de mais é que passou do parâmetro. Então, no caso do VCM, se ele estiver maior do que o normal, é um indicativo que a hemácia está maior, a célula vermelha está maior e que supostamente pode estar esse indivíduo com carência de vitamina B9 e carência de vitamina B12. No caso desse paciente, também tem outros indicativos, ó, hemoglobina, que é o pigmento vermelho do sangue, ele tem um pouco abaixo do normal, que seria 14 a 18, ele tem 13. E ele tem aqui uma concentração de hemoglobina corpuscular média 30, abaixo de 32, seria bom aqui 35. Então, esse paciente aqui já tem algum indicativo de anemia. E pode ser um paciente depressivo, que se isso não for corrigido, ele dificilmente vai melhorar do quadro depressivo. E aqui eu dou uma sugestão aí de suplementação para os pacientes que apresentarem o exame laboratorial aí, indicando uma homocisteína muito alta e a baixa da vitamina B9 e a baixa da vitamina B12. Você pode fazer uso dessa suplementação. Quem for profissional da área de saúde tem uma fórmula aí que ela é ajustável. Por que eu não coloquei a quantidade de miligrama? Porque cada paciente é único no planeta Terra. Você precisa saber o peso desse paciente, a altura desse paciente, se ele tem problema gastrointestinal, que é uma outra informação muito importante, se o paciente tiver gastrite, úlcera, ou se ele estiver utilizando os prazóis, que são omeprazol, pantoprazol, exomeprazol, isso daí vai atrapalhar muito a absorção da vitamina B12, que no caso aqui é L-metilfolato. E esses pacientes também podem evoluir para depressão. Ou se eles já são depressivos e estão fazendo um tratamento para gastrite e úlcera, tomando omeprazol, pantoprazol, ele vai ficar carente dessas vitaminas, o que vai impactar negativamente no tratamento da depressão. Então, olha aí a responsabilidade dos profissionais da saúde na utilização dessas informações. Lembrando que para você poder tomar uma fórmula dessa, peça a orientação de um profissional da área de saúde. Hoje tem vários profissionais fazendo até atendimento online, que já é autorizado. Então faça tudo com segurança, não faça automedicação, porque mesmo moléculas naturais podem trazer resultados negativos para a saúde. Vamos falar então sobre as vitaminas aqui para reposição. A primeira é a L-metilcobalamina, é a forma ativa da vitamina B12. Um outro detalhe muito importante
é que se a vitamina B12 for tomada na forma de cianocobalamina e você engolir, fazer uso via oral disso daí, o que acontece? Você não vai ter uma boa absorção dessa vitamina se tiver gastrite ou se tiver disbiose intestinal, se o intestino não estiver funcionando bem, essa vitamina não vai ser absorvida adequadamente. Então, por mais que a pessoa tome a vitamina B12, ela não vai entrar no sangue como deveria e não vai estar disponível lá no neurônio para ajudar na produção de serotonina. O L-metilfolato é a vitamina B9. As duas são em micrograma e eu coloquei aqui o piridoxal 5-fosfato em miligrama, que é a vitamina B6, que auxilia muito lá na rota de síntese de produção da serotonina. Então temos aqui 3 vitaminas importantíssimas. A primeira é a B12, a segunda é a B9 e a terceira é a B6. Um outro detalhe muito importante é que você, prescritor, coloque na forma de orotabs, que são comprimidos orodispersíveis. Então você tem a possibilidade de pedir para o seu paciente colocar embaixo da língua esse comprimido, ele se dissolve quase que instantaneamente, muito fácil, e peça para o seu paciente permanecer de 2 a 3 minutos antes de engolir o conteúdo que vai ser dissolvido aí embaixo da língua, ok? Então, a forma mais inteligente e mais biodisponível é na forma ativa da vitamina, que é o que eu estou mostrando aqui, e nessa forma farmacêutica, comprimido de dispersão sublingual, porque ele já vai ser ali absorvido, ele vai ganhar as veias sublinguais e já vai ganhar o coração, vai entrar dentro do coração, e do coração ele vai ser distribuído para todo o corpo e chegando às células, principalmente nas células nervosas, para a produção da serotonina. Daí você pode estar se perguntando, e os alimentos aqui, Sérgio? Posso fazer uso desses alimentos? Eles são ricos em vitamina B e vitamina B, B12 e B9? São. B9 são em alimentos de folhas verdes, é a B9, e carnes são ricas aí, carnes e castanhas, mas a carne muito maior, em B12. Você pode fazer uso? Pode, só que isso daqui não vai conseguir fazer a recuperação se você já estiver em subnível dessas vitaminas. Vai ser muito demorado, então você tem que lançar a mão na melhor fórmula e na melhor forma de utilização. Então não adianta nada engolir o comprimido também. Se a pessoa está tomando omeprazol, pantoprazol, se tem problema de estômago ou se tem problema de intestino. Ela tem que fazer nessa forma aqui, sublingual, para que todas essas vitaminas ganhem a corrente sanguínea numa velocidade maior e numa concentração bem melhor. Outro detalhe importante é que quando você for preparar esses alimentos, principalmente os legumes e verduras que você vai fazer refogado, se você passar de 5 minutos de aquecimento, você acaba com 95% das vitaminas B9, que é o ácido fólico, e vitamina B12 e todas as outras vitaminas hidrossolúveis, vitamina C, as outras vitaminas do complexo B também. Então, quando for preparar legumes e verduras da maneira refogada, não coloque água e fique fervendo, porque você vai acabar com 95% dessas vitaminas. Então, não vai adiantar nada você comer um legume lá que é natural e que não tem nada de vitamina, porque você anulou o efeito, você acabou com o princípio ativo no cozimento. Então, 3 minutos no vapor é o máximo para que não se perca aí as propriedades e a concentração da vitamina B9 e da vitamina B12 aí também, se for o caso, e das vitaminas do complexo B. Precauções e algumas orientações. Mulheres que estejam tomando contraceptivos orais, que são os medicamentos aí para não engravidar,
podem precisar tomar suplementos de vitamina B9, porque nós sabemos que os anticoncepcionais, eles diminuem a taxa da vitamina B9, e daí pode induzir essa pessoa à anemia e também pode favorecer o aparecimento de depressão. Os anticonvulsivantes também podem reduzir a eficácia, olha que detalhe importante aqui, ó. Os anticonvulsivantes, que são os medicamentos contra a convulsão, no caso da mulher, se a mulher estiver tomando contraceptivo, os medicamentos para a pílula para não engravidar, o anticonvulsivante diminui a eficácia do contraceptivo. Então, essa paciente que toma anticonvulsivante, ela pode engravidar mesmo tomando aí contraceptivo oral. Então, toma cuidado. Uma forma de melhorar o efeito aí do contraceptivo e a mulher não ficar grávida, ó, é fazer suplementação de vitamina B9. Porque ela ajuda a manter a eficácia dos contraceptivos orais. Olha aqui que informação valiosíssima para você que é paciente e para você que é profissional da saúde também. As gestantes e as mulheres que estejam amamentando e as pessoas submetidas à diálise, as pessoas que têm insuficiência renal, apresentam necessidade de suplementação de vitamina B9. Tá? Sempre aí com acompanhamento de um profissional da área da saúde. O uso de álcool e drogas, principalmente por jovens, reduz os níveis de vitamina B9 e B12, ó, que é uma forma aí de induzir o paciente à depressão também. Alguns outros medicamentos que diminuem a absorção dessas vitaminas importantíssimas aí, que são a vitamina B9 e a vitamina B12. Como eu já falei, anticonvulsivantes, o idantal, que é a fenitoína, e o gardenal, que é o fenobarbital. Medicamentos para tratar colite ulcerosa, que é a sulfasalazina, também diminui o nível dessas vitaminas no sangue do paciente. Metotrexato, que é utilizado para tratar câncer e artrite reumatoide, diminui principalmente a vitamina B9, o ácido fólico. O triantereno, que é um diurético, ele é utilizado aí no tratamento de pressão alta. Metformina, que é um medicamento muito utilizado aí por diabéticos e por pré-diabéticos, diminui a absorção e diminui a taxa da vitamina B9 e B12 no sangue. E o Bactrim, que é um antibiótico, também diminui a concentração dessas vitaminas no sangue. Eu tirei todas essas informações aqui dessas referências bibliográficas. Grato por assistir a mais esse vídeo. As informações foram pertinentes e podem ajudar outras pessoas. Compartilhe, deixa aí o seu joinha se você gostou. E se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É sempre um prazer poder atendê-los. E também deixe aí os seus comentários, por favor. Até mais!